Olá, estamos iniciando mais um Gente Interessante, hoje com 2 entrevistados novos. Marisa Morim, você está recebendo quem hoje? Eu vou conversar com a nova gerente do Sebrae São Paulo, Iroá Arantes. É gente interessante. Roberto Toledo também está recebendo seu entrevistado. Quem você está entrevistando hoje, Toledo? Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou Roberto Toledo e estou aqui junto com os meus amigos para o Gente Interessante. Bom, eu sou dono deste pedaço. Tem nada a ver com a novela, mas sou dono deste pedaço e meu entrevistado hoje é Márcio Marcaça. Eu tenho muita coisa para conversar com ele sobre importação e exportação, mas eu vou fazer uma pergunta para ele sobre o Rio Preto Esporte Clube já já. Gente Interessante está começando. Sebrae São Paulo tem nova gerência regional aqui em São José do Rio Preto. E ela veio conversar com a gente para falar um pouquinho sobre esse trabalho fantástico que o Sebrae desenvolve aqui na nossa cidade, Iroá Arantes. É isso mesmo, Iroá. O que significa? É um nome indígena que significa aquele que cura. Que coisa bacana. Então, realmente, você tem tudo para curar, né? Mais ainda, os empresários, enfim, todo esse trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo aqui em Rio Preto, que, aliás, depois a gente vai falar sobre isso, Rio Preto está concorrendo ao prefeito empreendedor, não é isso? Sim, na verdade, Rio Preto já ganhou uma etapa estadual. Ele foi classificado em 2 categorias. Numa das categorias, o nosso prefeito Edinho ganhou em primeiro lugar no estado de São Paulo. E, como primeiro lugar nesta categoria, agora ele passa a concorrer em Brasília. Prêmio Nacional. Prêmio Nacional. Olha, gente, a Iroá Arantes, ela é a nova gerente aqui do Sebrae em Rio Preto, é economista com mestrado em educação, especialização em gestão empresarial, arranjos produtivos e também ela é terapeuta. Eu gostaria de perguntar, para começar perguntando para Iroá, o que você pode, misturando tudo isso, ajudar os empresários aqui em Rio Preto? É bem interessante essa formação. Primeiro, nem eu entendia muito bem, né? Se sair da economia e ir para a terapia, mas o quanto que as coisas se complementam. Porque, normalmente, numa organização, nós só temos resultados, e os resultados mensuráveis, os indicadores, as metas, elas só acontecem quando nós temos comportamento, né? O comportamento empreendedor, o comportamento de liderança, o comportamento do comprometimento da equipe com aquilo que a empresa está se propondo. Então, a economia depende do comportamento. Agora, com essa tua visão terapêutica, você identifica o bom empresário, o empresário que tem ali o olhar, com um olhar clínico seu. Ajuda? A minha abordagem terapêutica é a abordagem neo-reichiana, que usa a leitura corporal. Então, através da estrutura e da leitura corporal, a gente já tende a entender um pouco o funcionamento de caráter do indivíduo. Então, isso às vezes facilita bastante. Coisa boa, inclusive para indicar o melhor caminho, não é? Sim, pra exatamente, porque muitas vezes você fala o que tem que ser feito, para algumas pessoas ela vai ter facilidade de executar, outras pessoas, dependendo do perfil e do caráter, ela vai ter mais dificuldade em executar. Então, dependendo do caráter, a pessoa vai ter algumas facilidades e outras dificuldades. Agora, abrir o próprio negócio é um dos grandes sonhos dos brasileiros. Iroá, por que você acha que empreender é para qualquer um e tem tanta gente interessada em fazer isso? Existe um sonho que é o sonho de liberdade do indivíduo, né? As pessoas querem ser livres, elas querem ser donas do seu tempo, do seu dinheiro, das suas ideias, né? Das suas ações. Então, o empreender, ele traz tudo isso, essa liberdade. E acaba sendo o sonho de muitas pessoas, né? Então, assim, eu querer comandar, eu querer dirigir, eu querer controlar as coisas à minha maneira.
Então, o empreendedor, ele tem esse senso de autoconfiança e de liberdade, de independência, muito mais aguçado do que o restante das pessoas. Outras pessoas querem mais segurança, querem mais rotina, e daí você vê que muitas vezes não vai conseguir empreender. Exatamente. Dizem, tem pesquisa, acho que o próprio Sebrae, mais do que ninguém, não é, acompanha esse tipo de empresas e de empresários e de empreendedores. Me parece que, no máximo, em 2 anos, muitas empresas acabam fechando. Quais os tipos de cuidado que a pessoa deve ter antes de abrir e na hora que abrir o próprio negócio? Nós estudamos a mortalidade dos negócios. Então, um marco é esse marco que você falou de 2 anos de idade, né? Nós notamos que aquela pessoa que antes de abrir, ela se dedica a estudar a sua proposta, a fazer um planejamento, a verificar se aquilo que ela está se propondo a fazer tem alguma inovação, se tem algum diferencial de mercado, se ela se preocupa em buscar informações em outras instituições, entidades, se ela faz uma pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa informal, não é para contratar uma empresa de pesquisa, não. Ela conversa com várias pessoas, ela conversa com pessoas que tiveram sucesso, ela também tem que conversar com pessoas que não tiveram sucesso para que ela possa se organizar. Hoje nós temos estruturas e ferramentas que minimizam o risco. Então, a gente fala hoje da necessidade da pesquisa de mercado, a gente fala hoje da necessidade do modelo de negócio e a gente fala hoje da necessidade do plano de negócio. Então, ou seja, ela se cerca de informações para que ela possa minimizar o risco de investir num negócio e, de repente, esse negócio não dá o resultado esperado. Investindo todo esse dinheiro, quer dizer, jogando muitas vezes todo o sonho, não é? O que ela conseguiu acumular, guardar ali, seja na poupança, enfim, debaixo do colchão, não interessa, mas jogando fora também o próprio sonho. Agora, eu queria que você explicasse como que o Sebrae pode justamente ajudar essa pessoa que quer empreender. Sim. Hoje nós classificamos, e existe uma pesquisa que é uma pesquisa mundial, que é a pesquisa GEM. E essa pesquisa, ela divide o empreendedorismo em 2 categorias. Nós temos o empreendedorismo de oportunidade, ou seja, a pessoa analisou, ela tem um produto inovador, ela tem um serviço inovador, tem um público-alvo não explorado, então ela viu uma oportunidade de negócios. Esse é um perfil. Porém, a grande preocupação do momento hoje é o outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo por necessidade. Então, o que vem acontecendo e por que nós temos um número grande aí de desempregados? Então, essa pessoa não pode ficar tanto tempo desempregada. E ela perdeu o emprego justamente quer abrir um negócio. Ela precisa gerar renda. Então, uma forma, já que ela não consegue o emprego, a forma dela gerar renda é empreendendo. Muitas vezes de maneira informal, outras vezes agora, inclusive esse ano, agora fazendo 10 anos, a criação do microempreendedor individual. Ou seja, uma forma simplificada de você criar um CNPJ e iniciar o seu negócio de maneira legalizada. Então, o que ele vai precisar verificar? Ele vai precisar verificar qual é a estrutura que ele tem. Se o negócio é só ele e é a estrutura dele, ele precisa saber se os recursos físicos e financeiros vão estar à disposição para que ele possa prestar um bom serviço e que no futuro ele possa crescer, possa ter mais um funcionário, que daí ele fecha a categoria de MEI e a partir daí ele se torna uma microempresa. Hoje, a Prefeitura de Rio Preto, inclusive numa parceria com o Sebrae e outras prefeituras, não só daqui de Rio Preto, tem convênios que facilitam e abre hoje uma empresa em quanto tempo? O MEI, que é o microempreendedor individual, ele tem a facilidade hoje de, na região, por exemplo, nós temos esse trabalho com as prefeituras municipais, onde foi instalada a Sala do Empreendedor, e na Sala do Empreendedor, os agentes, eles utilizam o portal do empreendedor. Então, quando eu entro no portal do empreendedor, que é um portal nacional, eu consigo preencher um cadastro
e naquele momento eu saio com o meu CNPJ na mão. Super rápido. Super rápido. Aí, nesse momento, eu tenho um alvará provisório e nós temos 6 meses para daí, dependendo do grau de risco dessa empresa, se é baixo risco, médio risco ou alto risco, dependendo do grau de risco, eu tenho uma exigência de documentação, de vigilância sanitária, de CETESB, que daí eu tenho 6 meses para regularizar tudo isso e estar com o meu CNPJ e alvará definitivo. Que horas que eu, como empreendedora, quero abrir o meu negócio e que horas eu devo buscar o Sebrae para ter essa orientação? Antes ou depois? Não, sempre antes. A gente vai minimizar o risco e a gente vai aproveitar o tempo que você tem antes da empresa estar em funcionamento para que você possa realmente estruturar essa ideia. Então hoje, por exemplo, só em Rio Preto nós temos o escritório do Sebrae, nós temos a sala do empreendedor, e nós temos um Sebrae aqui na região norte. Então, são vários pontos físicos de atendimento para o empreendedor, além do site do Sebrae, sebrae.com.br, onde nós temos uma infinidade de informações e também de cursos que a pessoa pode fazer online gratuitamente. Inclusive, buscar o Sebrae até para ela ter a certeza de que aquele ramo de negócio né, que ela está buscando, sonhando, querendo abrir, vale ou não a pena, não é? Exatamente. Nós conseguimos fazer algumas simulações e algumas análises para saber se a empresa pode se tornar lucrativa ou se de repente é uma ótima ideia, mas naquele momento financeiramente não é viável. Olha, eu vou aproveitar que a Iroá Arantes, que é a nova gerente regional aqui do Sebrae, e perguntar para ela. O prefeito Edinho Araújo, ele está concorrendo, não é? Ele ganhou estadual, conforme você falou, ao título de prefeito empreendedor. Rio Preto agora vai disputar esse título nacional. Tem chance de trazer aqui para... É até um projeto muito interessante, que é um projeto justamente Rio Preto, terra de oportunidades. Você acha que tem chance de trazer para casa? Fica suspeita a minha opinião, né? Porque eu estou aqui já em Rio Preto, torcendo pela cidade, torcendo pela região, e eu brinquei com o Edinho que eu estive em outras cidades. Nas outras oportunidades que eu estive em Franca, o prefeito de Franca foi premiado como prefeito empreendedor. Então você quer pé quente. Quando eu estive em Ribeirão Preto, a prefeitura de Ribeirão Preto também recebeu o prêmio prefeito empreendedor. Então já vou dar como certa. E antes dele ir para São Paulo, eu falei, olha, eu sou pé quente. Não é o meu trabalho, porque na verdade eu gostaria até aqui de publicamente dizer que esse trabalho e esse prêmio da parceria do Sebrae e toda a competência do nosso prefeito foi acompanhado durante a gestão do Marcos Amâncio. É verdade, que agora ele foi para Guarulhos, Ele foi para Guarulhos. Então, eu queria deixar registrado aqui e parabenizar o Marcos pelo trabalho que ele fez durante 6 anos aqui na região de Rio Preto. Vamos torcer, então, para o prefeito trazer esse título de prefeito empreendedor também aqui para Rio Preto. Olha, uma pesquisa do Sebrae aponta que nos 4 primeiros meses deste ano, os pequenos negócios, as micro e pequenas empresas, abriram quase 300 mil novos postos de trabalho em toda a região. É isso mesmo, Iroá? Então, a gente hoje vê a micro e a pequena empresa contratando muito mais do que a grande empresa. A grande empresa, por ter cargos com maiores salários, mais elevada, ela acaba hoje usando a reforma trabalhista e muitas das atividades dela com salários maiores, ela está contratando prestadores de serviço. A micro e pequena empresa, ela vem gerando mais carteira assinada. Então, hoje, a saída para quem quer a carteira assinada é a micro e pequena empresa. Muito obrigada. Iroá Arantes veio aqui conversar com a gente. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite e contar um pouco do trabalho que você já está fazendo, né? Começando aqui em Rio Preto. Boa sorte, bem-vinda a Rio Preto. Bebeu água daqui, não sai mais. Eu agradeço a oportunidade e posso dizer que nesses 60 dias que eu estou aqui, já estou apaixonada pela cidade e muito comprometida com o resultado de Rio Preto e região. Iroá Arantes é gente interessante. Obrigada, viu?
Olá, meus amigos, já estamos no ar com gente interessante. Márcio Marcaça é meu convidado, está aqui comigo. Ô Márcio, eu falo importador e exportador, falo diretor da Rio Porte. E que mais que eu poderia falar, que você gostaria para que a gente pudesse realmente apresentá-lo? Na verdade, boa noite, bom dia, boa tarde, né, a todos. Hoje, Toledo, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Também vice-presidente do Rio Preto atualmente, né? Mas o meu grande negócio mesmo é o despacho aduaneiro, o Grupo Rio Porte, e é trabalhar com o comércio exterior. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o pessoal que gosta de dólar, que adora dólar, eu adoro dólar, só que não tenho. Dólar a 4,10, caiu um pouco. Você que entende desse negócio, por que isso acontece? Se ficou bom, se vai melhorar, como é que está a coisa? O dólar ele veio aí no mês de maio, ele teve uma alta significante devido a todos esses rumores, problemas de previdência, a economia mundial também, a economia do Brasil mesmo, na situação que estava, né? Toda essa parte negativa do governo, mas o dólar voltou a cair agora. E a tendência é de a gente estabilize na casa de 3,70, 3,80, como nós temos aí nessa semana, e que é um dólar benéfico para todos, tanto para quem importa como para quem exporta. Tá. Um dólar muito alto, a nossa inflação ela volta a subir. Muitos produtos hoje são importados, o trigo, isso influencia diretamente na inflação, e um dólar muito baixo prejudica nossas exportações. Então, isso significa, Márcio, que o dólar, neste patamar de 4,70, aliás, 3,70, neste patamar, é o melhor para o Brasil? Na minha opinião, é um dólar bom. Ele, obviamente, o exportador vai dizer que quanto maior, melhor, né? Quanto mais alto para ele é melhor, que ele recebe mais reais contra dólares, e o importador, quanto menor, também melhor, porque ele paga seus produtos lá fora mais barato. Mas um preço médio para todos, para quem importa matéria-prima e para quem exporta os produtos aqui, um valor na casa aí de 3,70, 3,80, acho que é um valor bom. Tá. Quando eu falei que ia conversar com você, Márcio, eu recebi uma pergunta aqui de um exportador. Ele fez a seguinte pergunta: Roberto, fale com o Márcio sobre o levantamento de maio feito pelo Ministério da Indústria e Comércio, que em Rio Preto nós temos 31 empresas exportadoras e 93 empresas importadoras. O que a gente pode fazer para alterar essa posição? Rio Preto sempre teve, a cidade de Rio Preto sempre teve um perfil muito parecido com esse levantamento, que é um perfil importador. Temos poucas empresas exportadoras e mais empresas importadoras. Grande parte disso se deve ao fato de que nossas indústrias, nessas últimas décadas, sofreram muito a concorrência de fora, preços mais baixos, né? Pelo fato das indústrias nossas não terem se modernizado, e também a carga tributária muito elevada que não nos permite conseguirmos uma competitividade maior no exterior. Então, essa questão de termos quase o triplo de importadores do que de exportadores é uma questão que Rio Preto sempre viveu. Sim. O Márcio, a nossa balança comercial, ela é deficitária há muito tempo. Por que acontece isso? Nós temos aqui em Rio Preto, a maior parte de empresas são empresas de serviços. Se pegarmos a nossa região, veremos que temos assim um volume maior de exportações, com cidades muito próximas à nossa aqui, como Olímpia, por exemplo, pelo açúcar, o álcool, que tem um superávit muito grande. Então, mas os escritórios ficam em Rio Preto. Então, nós temos assim, uma empresa em Rio Preto que faz muita importação de pescados, filés de peixe, peixes congelados. Isso faz com que aumenta muito nossas importações, e nossas exportações não conseguem superar esse número das importações em geral, não só dos pescados, mas como de muitos outros produtos. Então isso nos torna deficitário. Olha, quando nós recebemos aqui o Porto Seco,
fizemos uma festa, né? Foi um bem para Rio Preto. E a hora discutimos aí essa questão do fechamento, né? Foi embora o Porto Seco. Isso é ruim para Rio Preto, não, Márcio? Muito ruim. É ruim para Rio Preto, para a região. O Porto Seco era uma ferramenta regional muito boa. Vi com muita tristeza o fechamento do Porto Seco aqui de Rio Preto. Muitas empresas da região já estavam se habituando a trazer mercadorias de fora como no formato de entreposto, que é trazer uma quantidade maior de mercadoria, de matéria-prima e deixar estocada e utilizar conforme a necessidade, recolhendo os tributos somente no momento da nacionalização. Muitas exportações saíam daqui com documentos tipo fitossanitário, que no porto hoje demoram para serem emitidos, eram emitidos praticamente na hora aqui em Rio Preto. Isso trouxe alguns problemas logísticos para algumas empresas de Rio Preto e região. Então é muito triste esse fechamento e precisaríamos retomar aí, junto ao governo, à prefeitura, algumas medidas para que seja refeito um edital. Imagino que até tenha um trabalho em andamento para que a gente possa ter novamente um Porto Seco aqui em Rio Preto. Ô Márcio, a gente fala Porto Seco, as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é isso. Explica para o pessoal, rapidinho, o que é na verdade um Porto Seco? Um Porto Seco é uma zona secundária. Nós tratamos de zonas primárias, portos, aeroportos e fronteiras. E quando é no interior do estado, no interior do Brasil, nós temos as zonas secundárias que chamamos de portos secos. É onde se faz exatamente o mesmo trabalho que é feito na zona primária, que é o desembaraço das mercadorias, ele é feito aqui do lado do importador ou do exportador. Tá. Ô Márcio, nós já estamos com o tempo já no finzinho. E eu não vou deixar você sair daqui sem responder uma pergunta que eu tenho anseio. Nós temos 2 times em Rio Preto, você pertence a um time que é o Rio Preto Esporte Clube, você faz parte da diretoria, esse clube tem um valor no mercado muito grande, porque tem o nome da cidade, mas fora isso tem um patrimônio que olha, poucos times de futebol, poucos clubes têm o patrimônio que o Rio Preto tem. Eu vou esquecer o América, porque o América tem um estádio que é meio complicada a situação lá. E como o Rio Preto vai ter eleição agora, o dia que tiver no América, eu vou fazer com eles lá, mas o que pode acontecer com o Rio Preto? O Rio Preto é um clube que tem tudo o que precisa para ser um grande clube. Não dá para ser uma sociedade anônima? Sim, é possível, existem algumas situações que podem ser feitas no Rio Preto. Hoje, o Rio Preto passou por uma transição 5 anos atrás. No momento, temos uma situação um pouco delicada que nós temos certeza que vão encontrar uma solução, que vai ser resolvida. Só temos pessoas do bem envolvidas no Rio Preto e acredito que em breve tudo isso que foi divulgado, esses acontecimentos, teremos um final feliz e que seja bom para o Rio Preto e para a cidade. Rio Preto, a cidade de Rio Preto merece um time como o Rio Preto Esporte Clube em divisões muito superiores. Um grande exemplo é o Botafogo de Ribeirão Preto, que está aí hoje na Série B do Brasileiro, pronto para subir para a Série A. Uma cidade como Ribeirão, que nós não ficamos atrás, Claro. Nem um passo. Temos um grande potencial e podemos ter um grande Rio Preto Esporte Clube nas divisões superiores, junto com nossos vizinhos como Mirassol, Novo Horizontino, trazendo essa força para o interior e levando o nome de Rio Preto para fora até do Brasil. Ok. Então, Márcio, eu acredito que em breve nós teremos aí notícias boas e todas as pessoas do bem estarão envolvidas para resolver esses pequenos detalhes que vêm acontecendo. Tomara. Márcio, muito obrigado por ter vindo aqui fazer parte das nossas pessoas interessantes. Eu que agradeço, sempre um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Estamos terminando a nossa parte do Gente Interessante. Agora, não só Lelé, mas como Marisa e como Elias também estarão à frente das câmeras para conversar com vocês.
Um grande abraço do Roberto, uma boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Bem, espero que vocês tenham gostado. Gente interessante fica por aqui. Até a próxima.